Ai, gente, entrou? Entrou. Pronto, chamando a Sol. Oi, Geise. Acabei de chamar a Sol. Vamos ver se ela recebeu. Entrou! Gente. Sol entrou. Te mandei lá, Sol. Pra você entrar aqui comigo. Gente, desculpa, viu? Eu fui fazer no quartinho aqui de trás, do quarto das crianças do fundo, e eu acho que a internet não funciona lá. Eu vou te mandar então de novo, tá, Sol? Oi, pessoal. Oi, Geise. A Descoberta da Vida, Emília. A Michelle entrou. Gente, cadê? Aguardando a Sol. Tá. Tatiane entrou. Oi, mulher. Oi, Geise. Gente, tô só aguardando, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Não tá cortando? Oi, Emília. Gente, desculpa, eu tive que vir pra cozinha, carregar tudo pra cozinha pra fazer. Pra tentar a fazer a live daqui. Aguardando a Sol. Ainda tá aparecendo aguardando aqui, Sol. Não pôde participar. Vou ter que entrar de novo aqui, mandar pra ela de novo. Oi, Claudete. Oi, Lilica. Oi, Sol, entrou! Gente, essa internet é muito Desculpa, gente, louca. desculpa. Foram problemas técnicos aqui na internet. Eu acho que o fundo ali no quarto não funciona. Eu vou ter que fazer aqui da cozinha, então. Pois é. E aí, como é que você está? Como é que você Tô tá? bem. Como é que você tá, mulher? Mulher, tô bem. Passei o dia inteiro hoje trabalhando o dia inteiro, então sabe como é que é. Sei. Mas e Oi, aí? Jussiara. Oi, Namelo. Bem-vindos, pessoal. Bem-vindas. Olha ela aí, ela entrou. Eu não Então, tinha gente, recebido. ó, Montessoriando em casa entrou. Oi, Oi? bem-vinda. Oi, Jota Santos. Então, gente, logo agora, já que já entrou bastante gente aqui, eu vou pedir para vocês, quem tiver perguntas para Sol, deixa nessa caixinha aí, ó, com a interrogação, tá? Eu tenho várias perguntas aqui, mas se vocês fizerem outras, não tem problema. Aqui a gente é uma conversa, um bate-papo, né, Sol? É, com certeza. Então, Jota Santos, a live aqui a gente vai falar com a Sol Moniak. Ela é brasileira, mora nos Estados Unidos. Ela é mãe da Hope. E a gente vai falar sobre maternidade nos Estados Unidos, um pouco sobre a vida dela. E ver como é que é a maternidade fora do Brasil, né? Ela especificamente na Flórida. Ela mora na Flórida e quis e aceitou participar desse bate-papo aqui, então ela vai ser a primeira. E eu achei melhor fazer com ela, porque eu moro nos Estados Unidos também, então é mais pra gente trocar mais, assim, né? Experiências também, porque ela mora num estado diferente do meu, então as coisas podem ser um pouco diferentes. Mas, Sol, então, para começar, eu quero que você faça um resuminho sobre você e como você chegou nos Estados Unidos. Ok. Bem, eu acho que é a Emília que perguntou meu nome. Meu nome é Solange. Meu nome é Solange, mas quase ninguém me chama de Solange. Todo mundo me chama de Sol. Todo mundo, minha família, meus amigos, todo mundo. Então, eu vim para os Estados Unidos em 2009. Eu casei com um americano. E eu vim embora, né? A gente namorou uns 2 anos e depois eu casei e vim embora para cá. Eu vim morar em Pittsburgh, ah, em Pittsburgh. Depois eu morei 8 anos, aliás, 7 anos
em Maryland, perto de DC, ali da capital. E depois a gente mudou para Flórida há quase 2 anos. Quase 3 anos, na verdade. E foi assim que eu vim para cá. Eu vim para cá, assim, com a cara e a coragem. Igual eu. Eu também foi assim. Eu conheci meu marido pela internet, aí namoramos pela internet. Aí ele foi Uhum. me ver no Brasil e a gente veio para. Aí eu vim para cá depois, né? Daquele processo lá do visto de noiva, aí eu vim para cá para Oh, meu casar. Deus. É, mesma Mesma coisa. coisa. Mesma coisa. E só, quantos filhos você tem? Qual é o nome, a idade? Então, eu tenho uma filha, ela tem 3 anos, e o nome dela é Hope Moniak. Hope Sophie Moniak. Ela tá com o Lindo. pai dela agora, ela é a nossa única filha, né? Até o momento. Então, ela é a nossa única filha, e ela é o nosso milagre, ela é tudo na nossa vida. Ela é uma comédia. Você vai contar um pouquinho desse milagre, né? Para o pessoal Com entender também. certeza. Com certeza. Vocês planejaram, né, a roupa? A roupa é planejada. A roupa foi uma das crianças mais planejadas. A gente planejou, sei lá, 6 anos. A roupa é in vitro. A gente fez fertilização in vitro para ter a roupa. Meu marido é completamente estéril. E a minha filha, e eu tenho alguns problemas de hormônio. Então a minha filha veio, os dois fizeram cirurgia. Meu marido fez uma cirurgia de retirada de tecidos para tentar achar algumas células reprodutivas e conseguiu achar 5 na época. Então, de uma dessas células saiu a roupa. Nós fizemos todo o tratamento, né, em fertilização in vitro. A gente fez em Maryland. Para quem morar aqui nos Estados Unidos precisar fazer esse tipo de tratamento é muito invasivo, né? Eu acho que Uhum. quem faz, dependendo, a maioria das vezes é a mulher que tem alguma condição em que precisa desse tipo de tratamento. Mas no nosso caso, foi os dois que precisou. Então, nós dois tivemos procedimentos cirúrgicos para ter a roupa. Todo o tratamento demorou mais ou menos uns 5 meses de tratamento mesmo, de todo. Eu não tô conseguindo ver as pessoas falando nada. Eu tô Mas vendo. eu não tô vendo. Mas todo o tratamento durou mais ou menos 4 meses, como eu falei. E Uhum. o preço do tratamento foi mais ou menos uns US$ 40.000 do bolso, tirando Ah, o que a nossa insurance pagou, né? Que é o nosso seguro de saúde aqui nos Estados Unidos. Mas, assim, depende muito da pessoa. Mas o nosso tratamento foi bem traumático, eu diria. É muito invasivo, né? Para mim foi bem difícil, assim, na época. Eu não tenho família aqui nos Estados Unidos, então acho que ficou muito mais difícil ainda do que se eu tivesse alguém para me ajudar e tal. Com todo o... Com tudo, sabe? Ai, gente, eu sei, quando a gente não tem a família, né, é muito difícil. Muita gente não sabe disso, mas a nossa vida longe da família é muito é. difícil, principalmente quando a gente tem filho. É muito difícil quando não tem família por perto, que você é praticamente sozinho, sabe? Você tem amigos, mas geralmente seus amigos têm a vida deles e tal. Eles não têm tempo de ouvir. E eles não têm nada assim que te liga literalmente. Que a maioria das pessoas não passam por esse tipo de tratamento, sabe? Uhum. E para mim é até meio difícil falar, sabe? Que foi muito tempo assim de luta e de Espera. procura de médico que queria atender o nosso caso. E a maioria, tipo, falava, que não sei, a gente vai tentar. Aí a gente conseguiu um médico em Maryland, que era na Universidade da Hopkins, que falou, ok, vamos tentar. Entendeu? Aí não deu garantia de nada, falou, vamos tentar. E foi assim que a gente tentou com esse cara. Aí eu e meu marido fizemos cirurgia no mesmo dia, no mesmo hospital, foi até estranho. E aí teve meu marido em uma sala e eu em outra fazendo a minha cirurgia, né? Nossa. Nas estimulação do ovário, né? Para produção de óvulos. E aí eu fiz a minha cirurgia e meu marido também fez no mesmo dia. Aí, não sei se você quer saber como é que funciona essa questão da fertilização. Sim, Então, eu quero saber como funciona. Uhum.
A roupa foi produzida 100% em laboratório, né? Assim, ela não teve... Não, porque algumas pessoas faz a fertilização que você coloca dentro da mulher o Era isso que eu esperma. pensava que você tinha feito. Eu pensei que Não, a tinha sido roupa... aí. Não, a roupa foi retirada, né? Os óvulos de mim e foi retirado a célula reprodutiva do meu marido, que nem é esperma, né? Porque Uhum. como ele não produzia, então aí foi tirada as células dele e ela foi feita literalmente no laboratório. Então, eles levaram os dois, né, o óvulo e o espermatozoide para o laboratório. E foi lá que fizeram a fecundação e que ela ficou crescendo até o 5º dia depois da concepção. E depois de 5 dias, eu fui lá no hospital e foi quando ela foi colocada dentro de mim para tentar ver se o meu corpo não rejeitava. E foi assim que foi mais ou menos o que aconteceu. É bem estranho. Nossa, eu nunca ouvi falar sobre esse, assim, esse processo, né? Eu nunca. Gente, muito diferente, né? E caro. Helena, é E caro. caro. Muito Super caro. caro. US$ 40 mil. E eles não Foi te quase dão o preço do meu garantia, né? saco. Uhum. Pois é, eles não te dão garantia de nada, sabe? Assim, na verdade, eu nunca nem falei muito sobre essas coisas, porque assim, eu não falo muito da minha vida pessoal. Então, hoje falar aqui pra você, ai meu Deus, porque eu tô meio. Hoje mudou um pouquinho, né? Vou falar só um pouquinho. Não precisa. Sabe o Se você quê? não. Não, tudo bem. Eu Só um acho que é pouquinho. legal falar, porque algumas mães, algumas pessoas passam por isso e as pessoas não entendem, sabe? De quanto que é difícil esse tipo de tratamento. Aí fizemos todo o tratamento com a Hope. Aí vou falar um pouquinho mais da minha gravidez. Aí nós fizemos todo esse tratamento. Aí depois de, acho que 20 dias depois que ela foi transferida, nós fizemos o teste para ver se deu certo, né? E, E como e foi, deu. né? Como foi? Aí viram o coração Positivo. batendo, viram o coração Ai, batendo e tal. Mas aí era assim, era muito invasivo pra mim, sabe? Que eu fazia. mexeu Eu um pouco espero com que. a tua. Aqui. Mexeu, sabe? Os hormônios te deixam meio louca, literalmente. Eu tava trabalhando na faculdade nessa época e eu tava fazendo todo esse tratamento e estudando e trabalhando ao mesmo tempo. Então foi bem traumático. Por quê? Por que que a gente fez. Na verdade, nós fizemos o tratamento assim in vitro, mas a gente não sabia que ia dar certo. A gente tinha quase certeza que não ia dar certo. Por isso que eu não tirei tempo off da faculdade, e muito menos do trabalho, que pra gente era quase certeza que não ia dar certo. Porque assim, eu queria muito ser mãe, sabe? Meu marido, tipo, eu vou fazer pra você, pra te agradar e tal. Mas assim, tinha quase certeza que não ia dar certo. E a gente fez o tratamento todo e, assim, não, quase certeza que não ia dar certo. E quando deu certo pra gente foi, caraca, e agora? Foi. Aí tá, a gente fez todo o tratamento. Aí com 12 semanas de gravidez eu fui fazer aquele teste. Como é que chama? No Brasil eu não faço ideia como é que chama, mas aqui é um teste para saber se o bebê está desenvolvendo corretamente. E é um teste tipo de DNA, alguma coisa assim. Então a gente fez esse teste, e o meu teste veio como a Hope tivesse. Veio positivo para Edwards Syndrome e Down Syndrome. Sério? Foi traumático. Mas, E assim, eu entrei em pânico total, né? Porque imagina porque ainda ter tá uma no criança. início, né? Da Tava 12 gravidez. semanas, 12 semanas. Gente, aí você E, ficou a gravidez menina, inteira. eu entrei numa. Eu acho que foi um dos 3 piores dias da minha vida, assim, porque você. Aí me ligaram que aqui nos Estados Unidos é uma coisa que no Brasil. Eles não têm muita sensibilidade com essas coisas, né? Ah, E eles me ligaram no laboratório. Eu trabalhava no laboratório na Universidade de Maryland. E eles me ligaram no laboratório, do nada, assim, sabe? Me ligaram. Aí eu, ok, tá me ligando do hospital, vou ter que atender, sabe? Deve ser alguma coisa importante, o resultado do exame, sei lá o quê. Que eu fazia tanto exame que eu nem sabia pra que eles estavam me ligando. Aí a médica me falou: olha, o seu teste veio positivo para Edward Syndrome, que é aquela síndrome que a criança nasce morta. E veio positivo para Down Syndrome. Então a gente tem que fazer further teste para ver mesmo. Tipo, tem quase certeza, sabe? E teste mais assim, profundo, né? yes, a Pra gente fez confirmar.
piscinocentesis, né? Que é aqueles testes que enfiam agulha e tira do bebê mesmo para fazer teste de cromossomo. Uhum. E eu não sei como é que chama esse teste em português, desculpa, pessoal. Aí foi quando eu fiz esse teste. Aí me ligaram no hospital, eu saí desesperada, sabe? Eu falei com um dos professores lá, com um dos médicos, dos doutores lá da universidade, eu preciso sair, eu saí desesperada. Aí fui pro hospital, eu cheguei lá chorando, desesperada. Eu falei, caraca, meu, tipo assim, eu não posso ter um filho. Eu não posso ter um filho especial morando nos Estados Unidos. Eu não tenho ninguém aqui. Como é que eu vou fazer? Cara, eu entrei em pânico total. E aí foi quando eles me levaram para uma sala, sei lá onde, que era a sala que eu nem lembro, que eu estava tão desesperada. E fizeram esse teste, que é uma agulha gigantesca que te enfiam na tua barriga e tira um pouco do líquido amniótico e faz teste de cromossomo. E foi assim que fizeram com a gente. E aí tiraram e fizeram um teste, aí 24 horas depois me ligaram. Nossa, foi assim. Aí ligaram e falaram, olha, não tem nada, os cromossomos do neném é tudo bem, mas a gente tem que, tipo, não fica muito feliz que a gente tem quase certeza que ela tem algum tipo de heart defect, né? Alguma coisa no coração. Tipo, o coração dela não está desenvolvendo propriamente. Uhum. Nossa, aí foi de 12 semanas, né, até 20 semanas, aquele desespero para saber o que estava errado com o bebê. Aí foi quando, na 20 semanas, eu cheguei tão desesperada lá para fazer o tratamento, e quando eu cheguei, eles olharam. Eu falei, não quero que você olhe nada, não quero nem saber se é menina ou se é menino. Por favor, olha o coração dela. Aí olharam, não. Aí como a enfermeira nem sabia, a enfermeira, não, everything is fine, tá tudo bem. Ah, não. E tipo assim, nossa, foi o maior alívio da minha vida. Aí tirando todo esse processo, depois o resto da gravidez foi tranquila, Tranquilo. foi Mas a tranquila. gravidez. Eu tive ela normal, com 41 semanas de gravidez. E eu Uau. trabalhei até o último dia, praticamente, antes do parto, e fui tranquilaço, assim, no parto. Mas esse processo até chegar no parto foi muito difícil. E hoje ela é super saudável, Ela super eu acho que inteligente. Não tem nada, né? Nada do que foi. nada, não Nem, tem nada, nada. nem Mas aqui, imaginar o desespero. Se eu né, as descobrir pessoas, que é eu por fazer. isso que o nome dela, e por isso que o nome dela é Hope, né? Eu acho que essa é Eu, eu gostei do. imaginei que fosse algo, alguma coisa. Quando você me falou sobre a fertilização, eu falei, é por isso. Mas aí É. você contou essa história e agora eu falei, é mais a fundo, né? O nome dela ia ser Chloe, igual o da tua filha. Só que depois Sério? de todo esse processo, eu queria colocar o nome dela de Faith. Mas aí eu falei, gente, no Brasil ninguém vai falar Faith. Gosto de fake. Ah, Também. aí ela virou Hope. E eu já vi que no Brasil tem umas crianças que chamam Hope também. Então foi Não. assim que o nome dela foi escolhido. A Emília disse, ó, veio também para ajudar a gente a fazer Montessori em casa. Ela ajuda muito, que ela é um milagre. E por isso Me que ela é conta um mimada, pouquinho. gente. Ela é muito Aham. mimada. Meu Deus do céu. Ai, gente. Será que é mal de menina sozinha, filha única? Gente, ela é muito mimada. Meu Deus do céu. Às vezes eu falo, gente, eu ensino, eu tento ajudar as outras pessoas com os filhos dela, mas eu tô precisando trabalhar em mim, que a minha é muito mimada. Eu acho que nos Estados Unidos também isso facilita muito mimar as crianças, né? É muito fácil, né, mimar, né? Porque a gente sempre tem Ah, acesso mais fácil às coisas, né? Aí a criança acha que pode ter tudo, porque é muito fácil pra gente dar, né? né, sabe? Eu vejo ela no Walmart, a gente vai no Walmart, todo dia a gente vai no Walmart, ela quer alguma coisa, sabe? Comigo eu não compro, mas meu marido compra. O E meu assim, marido é mais mole também. Ele é é mais a mole para essas mesma coisas. Eu falo, não, ela coisa, não precisa. Não, ela não né? precisa, ela já tem um parecido, sabe? Mas, É a mesma coisa aqui em casa. então, mulher, me conta um pouquinho sobre a tua rotina. A rotina da roupa. A minha rotina é meio estranha, sabe? Eu, a minha rotina, Solange, eu acordo 5 horas da manhã todos os dias, para mim poder ter tempo para mim. Então eu acordo, eu leio livros, eu amo ler, então eu acordo, eu leio de 5 às 6.
E às 6 eu começo a, sei lá, declutter, né? Limpar aqui as coisas aqui de casa. Eu dou uma ajeitada e às 7 horas eu preparo o meu café da manhã e o café da manhã da roupa. E às 8 ela acorda e a gente começa o nosso dia. Isso é sem eu trabalhar, né? Agora que eu voltando a trabalhar, vai continuar a mesma rotina, sendo que a roupa acorda às 7 da manhã para se arrumar para ir trabalhar. A rotina da roupa, a rotina da roupa também é muito baseada na minha rotina, né? Porque como ela vai para o trabalho comigo, é bem baseado. Tô vendo os vizinhos aqui. Os vizinhos acho que estão olhando o que eu tô fazendo. Eu tô olhando pro lado aqui, gente. Eu tô olhando pro lado porque eu tô com as perguntas aqui, tá? Uhum. Do Ok, computador. Aí tudo bem. saiu da tela. Eu tô tentando voltar aqui. Ok. Mas Pronto. mais ou menos assim, você tem alguma pergunta específica? Eu não tô conseguindo ver as meninas aqui. Ela estuda. Ela vai pra Ela estuda. escolinha. Ela tá com A 3 Hope aninhos faz. agora, né? Aham. A Hope faz natação desde de 8 meses. Ela continua fazendo natação. Ultimamente meu marido está levando ela para fazer ice skating. O que é ice skating em português? Ai, mulher, eu tô louca pra colocar a Chloe no ice skating aqui também. Aí dá, né? Porque aí aqui é Né? frio. Aqui na Flórida, não sei por que fazer Pois é, ice aí skating. gente, eu não sei, né? Aqui tem. Aqui tem aulas e tudo, porque aqui tem rock, jogo de rock, essas coisas aí tem lá um negócio tudo lá pra fazer. É o mesmo lugar lá que eles treinam. É a mesma coisa aqui. Eles fazem, as crianças, a Hope faz. Aí ela vai, mas ela tá no comecinho ainda, então ela fica lá mais correndo atrás das outras crianças do que fazer. Mas Olha, ela faz. pra quem não sabe, a Sol ela é formada em Montessori, tá? Uhum. E já tem uma pergunta aqui, da Emília. Ok, ok, A menina. Emília, ela quer saber como fazer para ajudar uma criança de 4 anos e 8 meses a readquirir o equilíbrio natural. Ah, ok. Ok, Montessori, essa é a parte mais da psicologia, né? Como adquirir como voltar. Mas será que ela pode expandir nessa pergunta? Porque eu não gosto de fazer as perguntas se eu não tenho certeza do que a pessoa está perguntando. Emília, tem como refazer a pergunta, por favor? Como adquirir o equilíbrio emocional? É isso que ela pergunta. Equilíbrio natural. Readquirir o equilíbrio natural. Eu também não entendi essa parte do equilíbrio natural. É. Eu acho que a Emília me segue. Ela é um amor de pessoa. Você faz a pergunta, tá, Emília? A gente já continua com a sua pergunta. É. Uma pergunta que eu gostaria de fazer, que as pessoas também querem saber, é se você ensina, né? Mostra Sim. para a Hope os costumes do Brasil. Você consegue passar Olha, para ela os costumes do Brasil? Ou é difícil? Como é que é em casa, na sua casa? o costume do Brasil é comida, assim. A gente come comida do Brasil, né? Mas comida brasileira é todo dia. Mas outras coisas, a música, né? A roupa tem muita. Eu ouço muita música do Brasil com ela, tipo MPB. Eu gosto que ela tenha esse acesso essa parte da cultura brasileira. Eu sou mineira lá do interior de Minas Gerais, então às vezes ela ouve sertanejo. Muito honesto. Zezé de Camargo e Luciano. Eita! Das antigas? As antigas, só das As antigas. antigas, as raízes, a raiz. Ah, eu gosto dessa. A gente vai aqui. Eu moro pertinho de Orlando, né? Eu moro a 40 minutos de Orlando. Então tem muita coisa do Brasil aqui, né? E eu tenho um grupo de brasileiras que a gente se encontra também e que a gente tem um projeto juntas para as crianças falarem português. Então, Muito todo legal. holiday a gente junta para as crianças falarem português uma com a outra. Eu ia te A perguntar maioria isso, se você fala português. ela não fala tanto que quanto eu queria, não, mas ela fala muito bem português. A nossa dificuldade aqui em falar português é porque eu nunca falo português, né? Eu não. Tirando as pessoas que eu falo Como na é que é? internet, você também. Sei como é que é, eu esqueço de falar português com ela, às vezes. Aí eu fico retreinando o meu cérebro direto para poder falar com ela em português, porque Chegou a pergunta olha o que ela falou. da Emília. Meu filho não se concentra por muito tempo. Está fora da normalização. Fala muito alto, é impaciente. Eu acho que ela tá só.
Ela fez a pergunta anterior. Aquela pergunta sobre o equilíbrio natural. Então, Ok, vamos por parte. Eu acho que assim, como é que a gente trabalha isso dentro da neurociência e educação Montessori? Essa questão do equilíbrio da criança se concentrar é um processo, não é uma coisa que se adquire num dia. Ele já tem 4 anos e 8 meses. É uma questão dele falar alto, alguém falou alto perto dele. Porque eu vejo aqui em casa, os dias que eu falo alto, a roupa fala alto. Então, eu fico treinando o meu cérebro sempre para falar devagar e baixo com ela. E assim, as crianças tem muito essa questão do ambiente que ela mora, sabe? Se ela fala alto, essa questão de falar alto, sempre não fica falando para ele ficar baixo, fala baixo o tempo todo, mas fale baixo com ele que ele vai aprender a falar baixo. Uma coisa que eu aprendi na faculdade, como lá na universidade que eu fazia pesquisa, a gente fazia uns esquemas com as crianças autistas que falavam, gritavam muito alto. A gente começava a whisper, né, cochichar. Toda vez que a gente fosse falar com ele, a gente cochichava. Aí eles começavam a cochichar de volta, sabe? Porque aí é imitar o adulto. Talvez, minha Emília, você pode tentar esse. A questão da concentração é uma coisa que é adquirida, né? Aqui em casa, com a roupa é assim. A gente nunca disturba ela quando ela tá quieta. Quando ela estiver bem quieta fazendo alguma coisa, a gente nunca vai lá e chama ela. Nunca. E ela é da mesma forma com a gente. Se eu estiver sentada lendo um livro, ela nunca interrompe. E eu ensinei ela a interromper, ela encosta a mãozinha aqui. Quando ela quer alguma coisa, ela vê que eu esteja muito ocupada. Não quando eu esteja fazendo alguma coisa na cozinha, nada. Mas se eu estiver sentada lendo, é assim que ela me interrompe, quando ela precisa de alguma coisa. Mas gritar aqui em casa, não, ninguém grita, né? Nem eu, nem meu marido. Então, ela é mais tranquila. E a aqui em casa a gente fala concentração... alto. Oi? A gente fala alto aqui em casa. Meu marido, eu já falo alto. Meu marido fala mais alto ainda. E eu É descobri mesmo, por quê. americano geralmente... Porque, isso, porque geralmente, eu acho assim, a brasileira, ok, falar alto, né? A gente já sabe que brasileiro fala alto, mas americano. Mas é porque a mãe dele é surda. Então ele sempre Ah, tem que falar alto, muito alto em casa, para ela ouvir. ah, Então é o costume aqui. Então todo mundo, quando junta todo mundo aqui, parece lá no Brasil, parece lá em casa, lá no Brasil. Muito alto. Ó, eu antes de fazer meu treinamento Montessori, de fazer tudo Montessori, eu falava muito mais alto do que eu falo hoje em dia. Hoje em dia, eu acho que eu treinei o meu cérebro a falar devagar. O cérebro é uma coisa tão interessante que você consegue treinar seu cérebro a fazer literalmente o que você quiser. E eu treinei o meu cérebro a falar mais baixo, né? A falar mais baixo. Às vezes eu falo tão baixo que nem as pessoas que estão perto de mim conseguem me ouvir. Mas foi um processo, porque eu não queria que a roupa fosse fosse escandalosa, gritando as coisas, porque ela vai para a escola Montessori e lá, Deus que me livre. Se uma criança grita dentro da sala, eles ficam desesperados. Gritar não é aceitável, sabe? E nem falar alto, porque as outras crianças estão sempre se concentradas fazendo alguma coisa. Então, o respeito pela outra criança é primordial para manter a ordem dentro de uma sala Montessori com crianças de idades diferentes. Então, eles são treinados a falarem super baixo. A maioria das vezes eles whisper um para o outro. Uhum. É bem interessante essa questão. Mas, Emília, você pode me chamar no privado, porque você me segue, e a gente pode expandir mais na sua pergunta. Eu acho que questão eu posso te ajudar mais com isso. Você me chama no privado que a gente conversa mais, tá, querida? Eu tenho outra pergunta aqui da Tayane. Uhum. Ela perguntou: Montessori ajuda para criança com medo de inseto? De insetos? O medo é um estado emocional, né? O medo é o fight or flight response, né? É uma resposta do cérebro a uma coisa que foi introduzida como fosse medo, né? Que fosse perigoso para a vida daquela criança. E a maioria das vezes, esses medos que as crianças têm, foi uma reação que um adulto teve perto dela, por exemplo. Ah, não encosta! Ou de uma outra criança mesmo. Eu vou dar um exemplo bem claro aqui em casa da Hope. A Hope,
A Ruby não tem medo de nada, nem de cobra. Ontem a gente saiu aqui, aqui onde eu moro, meu quintal é gigante. Então eu tava lá fora e tinha uma cobra. A Ruby, mamãe, olha, é a cobra. Tipo assim, não fosse nada. E eu, como Não. brasileira, morro de medo de cobra, saio desesperada. Mas o medo essa questão de trabalhar o medo da criança é agir naturalmente. Quando você vê um inseto, não entrar em pânico. Ah, meu Deus, é um inseto, sabe? E respeitar, eu acho que, e mostrar empatia. Eu tive uma pergunta de um cara, um pai me mandou uma pergunta, que o filho tem medo de barulho, que o filho é apavorado com barulho. Ele desesperadamente chora, desesperadamente. Então, o meu conselho para esses pais que os filhos têm medo é mostrar empatia, né? Toda vez que a criança estiver chorando, desesperada, não fica tentando, ah, não, é só um inseto. Não é só um inseto, é uma coisa que ele tá com medo e o cérebro tá firing como se fosse uma coisa perigosa, como se fosse um risco à vida, sabe? E às vezes a gente acha, pra quem tá com medo, o bicho não vai te comer. Eu sei que o bicho não vai me comer, mas a criança de 2, 3, 4 anos não vai saber que o bicho não vai comer ela, né? Então, eu acho que mostrar empatia sempre, sempre, não importa a idade da criança. Aqui em casa, eu e meu marido, a gente trabalha muito com essa questão da empatia, sabe? De ser empático de todos os sentimentos da Ruth. E se ela mostrar medo de alguma coisa, a primeira coisa, a primeira reação é colocar ela no lugar de segurança. E a gente chega, abraça, a gente fala, você quer que a mamãe abraça? Aí ela, eu quero que a mamãe abraça. Eu quero que a mamãe me segura, me abraça forte. E assim, os medos dela passam, porque ela sabe que ela tem aquele porto seguro. E ignorar o medo, por exemplo, a menininha, a criança que tem medo de inseto. Você fala, não, deixa o inseto não vai te matar. Você está simplesmente ignorando aquele sentimento, falando que aquele sentimento dela não é válido. E não está ajudando ele passar por aquele processo. O que acontece? Eu falei até isso hoje nos meus stories. O cérebro de uma criança é desenvolvido nessa questão emocional e de behavior, né, que é de comportamento, é dividido em 3 partes, que é a divisão é o brainstem, que é aqui embaixo do cérebro, o limbic system, que é a parte emocional, e o frontal lobe, que é o raciocínio lógico. Então, quando você briga com a criança, você quer que ela entre nesse raciocínio lógico, que é a parte frontal do cérebro. Não. Ele começa aqui embaixo e sobe. Né? Do jeito que você reage ao medo, aqui passar aquela questão de segurança. Aí você vai falar da questão emocional, que é o sistema límbico. Aí que você vai pro reasoning, que é onde a criança consegue entender, oh meu Deus do céu, não, tudo bem, sabe? Não é perigoso aquilo. Mas é um processo que demora. Medo em criança é uma coisa que tem que ser tratada com muita empatia, né? E nunca ignorar. Porque eu acho que assim, imagina quando você tem medo de alguma coisa e alguém te ignora teu medo. Por exemplo, eu sou apavorado, eu odeio avião. E eu já entro no avião morrendo de medo. Eu Então, só que. Nossa, morro de medo também. Então, Eu tenho imagina outra você pergunta chega lá e aqui. alguém fala, lá, que medo besta. Tipo, Tem gente que fala, eu não tenho medo, não, mas eu fico com medo, que eu gelo, passo mal às vezes, sério mesmo. Eu pois não. é, pois é, quando nós adultos, se você falar pra mim eu tenho medo de avião, ao invés de falar pra você, ai, que bomba, nada a ver, o avião vai te matar. Aí eu falaria pra você, eu entendo, sabe? Acho que o jeito que a gente conversa com o adulto é a gente que a gente tem que conversar com a criança também. Porque você não olha pro teu amigo que tá com medo de alguma coisa e fala, que palhaçada, idiota. Né? A gente não fala para nossos amigos isso. Então, por que a gente tem que falar com nossos filhos, né? Que o medo dele, de um inseto, ou de um monstro, é um medo besta, né? Eu acho que é empatia, né? Mostra empatia. A criança tem que ser tratada como você trataria o teu amigo, o presidente da república, sei lá quem que você vê. Empatia sempre, com todas as emoções, né? Tá com Olha, raiva. aqui eu tenho uma outra pergunta da Ana Mello. Ela perguntou o que seria Montessori. Tem como você resumir? Com certeza. Montessori é uma filosofia, desenvolvido por uma médica italiana, a primeira médica italiana. Ela desenvolveu um método de estudo que é hands-on, né? Que é baseado 100% da neurociência e que é onde você trabalha todas as áreas de desenvolvimento do teu filho.
né? Tanto emocional como psicológica, como física. E ela desenvolveu materiais que auxiliam nesse desenvolvimento da criança como um todo. Então, dentro de uma escola Montessori, você trabalha na criança como um todo, em todas as áreas de desenvolvimento. Tanto física, emocional, psicológica e por aí vai. Uhum. É um dos métodos e é um dos únicos métodos provado pela neurociência como eficaz no desenvolvimento total do cérebro humano. É, acho que respondeu bem, hein, Ná? Olha aqui, uma pergunta que mandaram para mim. É se você já voltou no Brasil e já Já, levou já. já levou a filha também com você, se ela já teve contato com a família lá. Sim, já levei. A roupa foi no Brasil quando ela tinha 6 meses. Eu não voltei depois disso. Eu pretendo ir esse ano de novo. Uhum. Ela conhece a minha família, ela fala com a minha mãe, com os meus pais, com os meus irmãos. Ela tem um contato direto com a minha família, ela sabe quem é a vovó, quem é o vovô, titia. Ela conhece, ela tem e ela fala muito com a minha mãe, né? Quando ela tá chateada, ela liga pra minha mãe no FaceTime e fala, vovó, a mamãe... Aí ela mistura o português com o inglês, aí ela fala umas palavras em português. A Chloe, eu fiquei 3 meses no Brasil esse final de ano. E o primeiro mês foi Jura? Olha que aquela legal. ficou aquela bagunça, né, dos dois idiomas. Aí quando estava no finalzinho do primeiro mês, é quando ela começou a soltar as palavrinhas novas em português Ah, com a meu minha Deus. família. Aí quando já tava pra gente vir embora, é quando ela já tava assim, bem melhor no português. Eu tava assim, não acredito que a gente tem que ir embora e ela vai voltar tudo pro inglês. É Tristeza, mulher, mesmo. assim, tendo o coração assim tão triste, né? Eu vou. Mas essa questão de criar filho overseas é uma dificuldade. Principalmente quando o marido é americano. Porque aí você não tem. Você tem que ter um autocontrole para poder falar com eles em português. Porque aqui é uma vontade de só falar inglês. E eu acho que o inglês é muito mais fácil do que português. Tu acha isso? Eu acho o inglês muito mais fácil de se comunicar, as palavras são muito mais simples. Tem uma Eu palavra acho que que define tudo. não, meu marido não fala português. O seu marido fala Não, português? não. Não fala, né? Pois o meu Só marido, xinga. ele só fala algumas coisinhas, bom dia, É, pouca coisa ele sabe. É muito meu difícil. marido. Teve interesse um pouquinho, um tempo atrás, mas nunca mesmo assim, para botar para estudar mesmo, nunca. É, a mesma coisa que em casa. Ele estuda, ele estuda 2 dias, nunca mais pega. 2 meses depois. É uma dificuldade. Quando a Chloe começou a falar um pouquinho mais, aí eu pegava e falava muito português com ela. Aí ele Ah, ficava assim: o que você disse para ela? Aí eu falava, né? Traduzia, eu falava: você tem que aprender português. Eu não vou é, poder ficar traduzindo o resto da vida é, um idioma, né? é. A Tayane está perguntando se eles entendem o português. O meu, acho que não. A minha irmã disse que a Olha, o meu criança marido é que meio. fala Meu também marido deve é meio perigoso. Meu ser marido é meio perigoso. perigoso. Porque eu sei que meu marido sabe um pouco de espanhol, então, né? É a mesma coisa que em casa. Eu não falo mal dele com a minha mãe em português, não. A Carla Porque, perguntou como é que ele fala bom dia, Anitta, e ele fala assim, bom dia, bom dia. Aí eu não sei, tem aquele sotaque. O bom dele não é bom, este. é bom, 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 bom. bom, Ah, é bom bom, dia, bom bom, dia. É, muito isso bom. é. Ele fala muito bom, muito bom. Meu marido É também. muito estranho. É muito estranho. Esse tem um sotaque A gente terrível. tava, a gente estava falando sobre rede de apoio no comecinho, né? De falar um pouquinho, mas... Então você não tem rede de apoio nenhuma aí. Quando você teve a neném, Tenho. Tenho. tem? Eu tenho Como é muitos que é a sua amigos. rede de apoio? A minha rede de apoio é amigas, né? É Ah, amigas que eu tenho brasileiras. Eu tenho algumas amigas brasileiras, né? Que é minha rede de apoio com o português. Mas a minha maior rede de apoio é minhas amigas americanas. Né? Eu tenho pessoas que eu desenvolvi um relacionamento muito próximo e a gente faz play dates. Não é só play dates, mas a gente é muito próxima porque eu e essas outras amigas que eu tenho, a gente
é ter os mesmos princípios, né? A educação do filho, sabe? Com a disciplina consciente, educação Montessori, trabalhar todas as áreas do desenvolvimento do cérebro. Então, eu tenho até vários vídeos da Hope com o menininho, tem um menininho Uhum. loirinho. Aquele menininho é o melhor amigo dela desde que, sei lá, desde 6 meses de vida. Ele e a mãe dele é uma das minhas melhores amigas e minha maior rede de apoio. Mas eu também tenho uma rede de apoio com as brasileiras. Por exemplo, amanhã os filhos da minha amiga vêm passar o dia aqui em casa. E assim, a gente se ajuda muito com relação a isso, assim. Mas eu não tenho família mesmo, sabe? Quando eu tenho que, sei Exatamente. lá, uma coisa à noite, eu tenho que pagar alguém para cuidar dela, né? Mas é Gente, raramente. se tiverem mais perguntas, tá bom? Podem colocar pergunta aí na caixinha, tá bom? É. Minhas perguntas aqui estão quase no final, a gente vai já finalizar. Então, se tem mais perguntas, faz agora. Ah, O isso cara que aí. para assim. Ou É, siga. Ok, pode falar. é o que você mais sente falta do Brasil? Ah, sabe que hoje em dia não muita coisa, minha família, só. É porque você já faz tempo, né, que você mora aqui. Faz um 10 tempão, anos. 10 anos. Eu tô aqui há 5. Eu sinto falta da família e da comida. Eu sinto Da muita falta da comida comida. não, porque eu sou mineira e eu moro. É muito diferente quando você mora no norte dos Estados Unidos quando tu mora na Flórida. Porque aqui na Flórida Aí eu tu acho que é acha, mais fácil ter acesso à comida brasileira. tu acha picanha no Walmart aqui na Flórida. Aqui não, acho assim. Aqui as coisas que eu quero, acho que eu consigo achar um leite condensado, eu consigo achar. Não, é, aqui não. Aqui tu acha Achei tudo. lata de leite condensado, aquele mais o doce de leite já pronto na latinha de leite moça, né? Uhum. É, coisinha assim. Eu vi que Não, tem ninho, aqui. mas eu nunca comprei ninho aqui porque eu não tomo nem leite. Então, nunca comprei ninho. Não. Não sei. Aqui Mas na tem. Flórida é a mesma coisa de estar no Brasil com algumas com pessoas falando inglês. É muito acessível. Cara, tem show de brasileiro, por exemplo, em Ah, Orlando, vive. Tem show de Zeca Pagodinho, por mulher, exemplo, nessa direto. sexta-feira, Direto famoso aí. direto. Em Orlando é a mesma coisa no Brasil, naquela International Drive lá em Orlando, mulher. Ninguém lá fala inglês. Todo mundo fala Todo isso. mundo. Você vai no Walmart, só escuta em português. Brasil aqui, é o Brasil. É o Aí, né? Brasil. Ah, Gente, aqui a Brasil. diferença, olha a diferença, porque a Sol mora na Flórida e tem a comunidade brasileira lá muito grande. Onde eu Muito. moro aqui não tem tanto, e principalmente onde eu moro mesmo na cidade. É uma cidade super pequena, bem americana, né? Já é É. bem diferente aí da sua, não tem essa facilidade de encontrar coisas, né? Eu sei que tem uma cidade um pouquinho longe daqui, mexicana. Tem Não, aqui. churros, tem padaria, tem mercado, tem açougue lá. Eu fiquei, gente, isso Ah, aqui parece o Brasil, parece o Brasil. Queria comprar não, tudo lá, aqui. porque eu vi carne de açougue, tipo, igual como a gente tem no açougue, lá. Aqui. Eu fiquei Mesma assim, coisa. boba, boba, Tem, aqui boba, tem. boba. Não, aqui. Quando eu vim para a Flórida, que eu mudei para cá, eu falei: ah, não, eu quero voltar de novo para os Estados Unidos. Porque é a mesma coisa. É a mesma coisa. É muito acessível. Ai, tu pode ir no show em português, tu pode ir em encontro com brasileiro. Tem muito brasileiro. Orlando, minha filha, tu tá andando em Orlando, tu tá vendo famoso, andando na rua. Ó, Tu vê essas blogueiras, tu vai na rua em Orlando, tá vendo as blogueiras. O ano elas vivem aí, passado, né? o ano passado eu trabalhei em uma escola a Montessori, eu tinha que 8 crianças brasileiras, trabalhando com 8 crianças brasileiras na minha sala. E essas crianças, tudo filho de blogueira, sabe? Não posso falar o nome, lógico, né? Mas Ah, é... E assim, pessoas que você fala que essa pessoa é normal, como todo mundo, tem filho, gente. É, então, aqui é a mesma coisa do Brasil. Não tem diferença nenhuma. Tu pode viver aqui na Orlando a vida inteira sem falar uma palavra em inglês. ai, Não, que. não. Eu tenho um pontinho de. Um sonhozinho assim de querer de morar aí, sabe? Mas Ah, não, tu não tem, não. meu marido não. Então, acho que não vai rolar. Vou visitar, mas morar, acho que não vai rolar. Nada. Eu adorava morar no norte. Eu não gosto do frio daqui, mulher. Eu não gosto da Já neve. aqui, o menino calor da Flórida, é um calor, não é aquele calor do É muito calor. Brasil.
É um calor insuportável, um calor que você não consegue calar fora. É um calor, assim, sabe? É uma coisa louca, que te parece frita os teus neurônios. Eu, porque eu sou de Minas, eu sou mineira, mas eu fui criada no Rio de Janeiro, em Angra dos Reis, sabe? Então, tipo, pra mim, calor era normal. Mas esse calor da Flórida é um calor, mas é um calor estranho, sabe? Nossa Senhora, não tem quem aguenta ficar lá fora. E assim, é assim, sufocante. Sabe aquele calor de deserto? É mais ou menos Faz daquele jeito. impressão. É Igual no insuportável. Amazonas, né? Calor afobado aqui, parece um panela de pressão que Isso. você tá tendo, É a né? mesma coisa, é insuportável. Mas eu sinto falta do norte. Se você perguntar se eu sinto falta de alguma coisa, eu sinto falta do norte dos Estados Unidos. Eu morei Né? 8 anos, 7 anos em Maryland, né? Então era. Uau. Ah, não, eu sinto Extremo falta daquele. norte, né? Se É, não me engano, extremo, extremo. Mas o meu marido é muito fã do Ohio State, né? Eu falei, ele perguntou onde que ela mora. Eu falei, ela mora em Ohio. Ele, não, é O8. Falei, Não moro não. em Ohio, eu moro em Indiana, mas Ohio tá aqui do lado, Vem assim, Ohio do lado. 45 minutos, 50 minutos daqui. Bem, bem pertinho. Eu tô Nós bem temos. assim, sabe, no É. Ohio. E o que tu acha de Indiana? Tu gosta Onde eu daí? moro é muito parado, mulher. Acho muito parado. Eu não tenho esse costume de morar mais em cidade pequena. Eu gosto eu gosto da cidade grande, eu gosto da movimento, sabe? Aqui é Mas muito aqui é calmo. onde eu. É bom para criar um filho, É. mas é muito calmo para mim, sabe? Não tem muita coisa, não acontece muita coisa, não tem muito Uhum. o que mostrar, porque é aquilo ali, né? Não tem muita novidade. Aqui Então, eu moro 40 minutos de Orlando, né? Então eu moro é bem pertinho. perto, perto da praia. Então eu moro do lado do Oceano Atlântico, né? Porque eu morei um tempo do lado do Golfo do México, né? Que era ali em área de Tampa, morei um pouco lá e depois a gente mudou para essa área aqui. Aqui onde eu moro é a roça de Orlando. Não tem nada aqui também, não. Nada. Eu falo que moro na roça. Eu moro na Aqui roça, é aqui tem muita roça. fazenda perto de mim, tudo fazenda. Aqui não tem nada também, não. É a roça de Orlando. É assim, se tu quer alguma coisa legal, tem que ir para Orlando, né? E o É, tráfico de Orlando ali, que era aquela área da Disney, só Jesus, né? E Orlando, assim, se não for na Disney fazer compra, não tem nada para fazer, né? é isso que o povo fala, né? Não Só tem tem a nada, dica. só a Tem mais Disney. pergunta aqui, Sol. Ó, Tem mais perguntas. ok? Pode fazer. A Lu, Luana mandou assim: quero saber como funciona o processo de transição da escola para criança que já estuda no Brasil. Então, você sabe dar essa resposta? Com Porque. certeza. Ok, tá. Ok, como é que funciona a transição? Eu vou falar da parte acadêmica, de aprender inglês. Essa parte da transição, eu não sei se a criança vai para a escola pública ou se vai para a escola privada. Eu vou falar da criança como um todo. O- a, Uhum. transi, a transição geralmente depende demais dos pais. Né? Eu tive crianças brasileiras que fizeram essa transição e ficaram super bem. E eu tive crianças que teve muita dificuldade chegar e falar o inglês porque era de uma coisa. Mas eu tive uma criança em especial que foi assim, transformador. O menino chegou e já começou a falar inglês em 2 meses. Tipo, em 2 meses Uau. ele não calava mais a boca. Mas eu já tive outras crianças que teve mais dificuldade, sabe? E, e eu acho que assim, é tudo essa questão do parenting, né? Do jeito que você conversa com o teu filho. E quando a transição é normal, você tem muito acesso. Se o teu filho for para a escola privada, particular, pública. Se o teu filho for para a escola pública, tem o ESOL, né, que é aquele English Second Language, né, que tem acesso demais a muita estrutura, principalmente que for aqui na Flórida. Aqui na Flórida, minha filha, se tu não tiver uma professora em português, tu vai ter alguém na escola que fale português. Então é muito tranquilo. Muito, A tem transição muito é fácil acesso, né? As pessoas que falam português. muito fácil aqui na Flórida de achar alguém que fale português. Depende do estado que tu vai morar. Por exemplo, tu vai mudar para Califórnia, tem muito acesso também, porque tem muitas pessoas imigrantes Os da brasileiros. América Central e da América do Sul, então você tem muito acesso a isso. Se você mudar para Nova York, também é muito tranquilo. Agora, se tu for morar lá em Utah,
Aí eu não sei. Aí eu Utah. achei... Utah. Engraçado você Ai, falar isso, né, Utah. Luana? A Luana é minha amiga. Ah, é? Ela mora onde? É. Não, ela tá no Brasil, mas acho que ela vai para Utah. Mas Ah, Utah tem muito brasileiro. Tem muito tem? Não brasileiro. Tem sabia. escola bilíngue brasileira, Ai, português que com som. inglês. Ai, Mas não, é então só tá ótimo. duas escolas lá no estado todo. Mas é muito interessante isso aí. Aqui, se for perguntar aqui em Indiana, vai ser É, difícil achar alguém para dar uma aula de português, por exemplo. Muito difícil. é, né? Aqui na Flórida é a mesma coisa do Brasil. Ah, Tranquilaço. Essa questão de tem outra ter. pergunta aqui, acho que é da Lu também. Uhum. Ah, precisa fazer a mesma série ou vai para a próxima série? Depende do inglês. Depende de como a criança sair. Do nível, né? Mas aqui Beleza. tem aquele programa do governo, Not Child Left Behind Act, né? Que eles passam de série. Mas eu prefiro, se fosse meu filho, eu queria que ele ficasse com as crianças menores até ele conseguir se comunicar, né? Para passar para uma coisa mais difícil, né? E foi isso que aconteceu com os brasileiros, que eu peguei o ano passado. Alguns brasileirinhos eu pedi para a mãe para deixar mais um tempo naquela sala, porque eu achei necessário para o desenvolvimento dele. Porque imagina você Uhum. passa para uma outra série e você não está capaz de. E fica muito tumultuado para o cérebro dessa É. criança. É. Tenho mais perguntas aqui. Uhum. Ok, o Mentor disse que as crianças são naturalmente calmas e concentradas. Eu acho que é só a continuação daquela pergunta que a Emília fez. Ah, Ela ok. mandou de novo. O Deixa eu que ver que ela outra falou? aqui. O que gritos provocam no cérebro e nas emoções das crianças? Gritos dos pais? Acho que sim. Ok, Sim. ok. Ah, eu gosto de olhar essa pergunta como fosse o teu chefe gritando com você. Uhum. Agora, multiplica essa emoção por 100 vezes. Mais ou menos isso. Eu acho que quando alguém grita com você, você se sente, primeira coisa, muito desrespeitado. Você entra num estado de conflito, né? Você se sente inferior. Você se sente um nada. E todos esses sentimentos a criança também sente, mas ela não consegue se expressar, né? Então, o que acontece quando você grita com o teu filho? Eles têm todos esses sentimentos que você tem quando alguém grita com você, que o teu chefe grita com você, que é o teu chefe, nesse caso, sendo a autoridade gritando com você, essa criança também sente isso. Mas só que ela não consegue colocar isso em palavras. Aí ela começa a usar aquilo para poder bater em outra criança, para ser agressiva. E o cérebro processa essa informação como um threat à vida, como algo, tipo assim, o que eu vou fazer para solucionar esse problema? Porque eu tô me sentindo mal. Não é uma coisa legal. Aí Uhum. vira uma criança, ou uma criança que vai fazer tudo que você quer para te fazer feliz, ou uma criança que vai se revoltar e começar a gritar de volta, né? Porque os nossos filhos são, sim, 90% o reflexo do que a gente é. Se você grita, pode esperar. Ele pode não gritar com você a infância inteira, mas quando chegar na adolescência, ele vai gritar. E vai gritar e você vai falar o quê? Tu gritou. Então, eu acho assim, aquela coisa, não planta uma coisa que você não quer colher. Né? Qual é a outra parte que ela falou de gritar e o que mais? Que gritos provocam no cérebro e nas emoções das crianças? Acho que você já conseguiu responder. Gritar para mim, eu sempre tento colocar o adulto naquela situação. Como você se sentiria se alguém gritasse com você? Por exemplo, gritar porque você fez alguma coisa errada. Eu acho que a maioria dos gritos que as pessoas, eu também vou me incluir nessa, porque é muito raramente, mas tem dias que eu tô estressada e eu acabo descontando em alguém, no meu marido, na minha filha. E é muito raro, aconteceu uma ou duas vezes, mas mas o problema estava em mim, não estava nela, né? 90% das vezes que a gente faz alguma coisa com os nossos filhos, o problema não está neles, está na gente, porque eles nasceram perfeitos. O que estraga os nossos filhos são a gente, né? E eu não. É questão de trabalhar na mãe também, né? Por isso que você falou tanto nesse suporte, nessa rede de apoio. Eu acho que pedir ajuda.
né? Eu acho que É, ter essa ajuda. a gente não Sempre. tem. É. E é muito difícil. Eu não tenho rede de apoio aqui. Não tem assim, só se uma emergência, eu posso falar com a minha cunhada, que mora um pouco longe daqui, mas assim, eu não tenho aquela afinidade ainda com a pessoa, aquela aproximação para Ah, confiar de deixar minha filha, sabe? Eu acho que agora eu tô aprendendo isso. Nesses últimos meses aí, tô aprendendo que eu tenho que abrir um pouco também minha mão e deixar, né? Deixar ir. é, é. Porque eu fico sobrecarregada, eu fico muito estressada, cansada, e eu não tenho para onde recorrer, porque eu não tenho ninguém aqui. Então, o que eu vou fazer, né? É, eu acho que e essa é muito difícil, né? É muito difícil quando. Porque antigamente nós criávamos, nossas mães criavam os filhos com uma rede de apoio gigantesca, com a avó, com o vô, com os tios por perto, com o primo para brincar. Então, É. assim, elas se sentiam sobrecarregadas em outras áreas, mas tinha umas áreas que para elas eram muito mais tranquilas, sabe? Minha mãe teve 5 filhos. Eu fico perguntando como é que a senhora fazia? Ela, era tranquilo, vocês brincavam um com o outro, e E vocês iam pronto. para casa, vocês iam brincar no rio lá com o primo que é mais velho, com a prima, ir lá para casa do avô. Então era muito mais tranquilo, né? Mas como nós, morando fora do país, não tem isso. E aqui nos Estados Unidos, principalmente aqui na Flórida, você não pode ter filho com ninguém. Nunca, É. né? Deus me livre, eu não deixo a roupa com ninguém, assim, sabe? E quando a gente paga alguém para vir em casa cuidar dela, tem câmera até no teto. Tem câmera em tudo quanto é canto, né? No banheiro, Eu a gente ainda coloca não câmera. fiz. Eu ainda não liberei a Chloe para babá. A Chloe nunca ficou com babá. Ela vai Não, fazer 4 anos. Eu não, a ainda não roupa, tive coragem a de roupa deixar. não fica muito, mas assim, muito raramente a gente pede uma moça para vir cá e ficar com ela quando eu tenho que estudar para o mestrado, agora que eu estou aplicando para o doutorado também, às vezes, muito raramente, a moça vem aqui cuidar dela. Mas se eu sair, assim, eu fico desesperada, porque é muita coisa horrível, assim. E como eu não é tanto a questão de bater na criança, mas eu acho que o abuso emocional, para mim, prejudica mais a criança do que a criança que apanhou, sabe? O Ah, abuso emocional, né? Aquele abuso que desacelera o desenvolvimento do cérebro. Para mim é muito ah. complicado. Então eu tenho muito, não deixo, fico apavorada. Tem Só outra pergunta? Go ahead. vamos finalizando aqui. Não, acabaram. Ok. Opa, tem sim. Acabou de aparecer aqui para mim. Ano Ok. letivo começa quando? E termina Oh, quando o ano letivo aqui nos Estados Unidos? ok, vamos falar da escola pública. Começa em agosto e termina em maio. Termina no finalzinho de maio. Dependendo É. da escola, começa no finalzinho, no comecinho de junho. A Chloe vai começar a aulinha de pré-escola dia 15 de agosto para 14 de agosto, uma coisa assim. É Onde agosto, aqui praticamente, né? O ano começa em agosto. Não é o retorno para o segundo, né? né, é bem estranho isso. Começando o ano. É muito estranho, né? É muito estranho. Mas é bem eficaz, né? Que as crianças ficam o verão em casa. Eu acho bem legal até. Mas assim, no meio do ano, é meio estranho. É E diferente, né? aqui na Flórida, ficar em casa no meio do ano é palhaçada, porque ninguém fica lá fora, um calor insuportável. Oh, meu Olha, Deus. vamos terminar então. Ai, muito Terminar aqui com obrigada. essas duas. Eu tenho duas últimas perguntas. Duas Ok, últimas perguntas. vai lá. Obrigada a todo mundo que tá E mandando pergunta. Que legal. muita gente, né, participou. Gente, obrigada, viu, pela participação de Ai, vocês. muito obrigada. Finalizar Muito aqui com mais obrigada. perguntas que eu tenho É aqui. mesmo. O que as mães americanas fazem que você não faria com a roupa? Comida, né? Fast food, né? McDonald's todo dia, mac and cheese, aquele outro lá, como é que chama? Chicken nuggets, aquele negócio. Ai, gente, pelo amor de Deus. Eles Comida. amam essas coisas, né? A Chloe adora Nossa, mac and cheese, né, nuggets. Eu não gosto, não sou muito fã, não. aquele mac and cheese, o tal do mac aqui, as crianças comem demais o tal do mac and cheese. É mac and cheese, o tal do hot dog, gente, hot dog, as crianças comem hot Hot dog pro dog, almoço. eu sou fã de hot dog. Que mais que Corn eles dog. comem aqui? Corn Corn dog. dog. Que negócio é ruim demais. Eu me Quando eu lembro. vou fazer um mac and cheese aqui, eu tenho que colocar alguma coisa. Eu coloco brócolis, coloco outras coisas, sabe? Porque ela ama, mas eu acho que só aquilo ali não é nada, sabe? Eu preciso
adicionar alguma coisa. Então eu coloco um brócolis, coloco uma carne ou frango. Sempre coloco outras coisas, porque Não, é que e aquilo não tem nutrição nenhuma, eu não entendo. E assim, pra mim é muito assim, é, é porque assim, e é feito uma caixinha, sabe? é, Nem é o queijo mesmo, que tu foi lá e comprou o é queijo e aquele queijo tal, não. falso. É aquele queijo falso, que aquele negócio é Queijo um falso. powder, sei lá de quê. Não.